A diferença entre quem prospera e quem fica parado não está no salário, não está na sorte, não está nas oportunidades que aparecem ou deixam de aparecer. Está no que cada pessoa faz todos os dias sem perceber que está fazendo. Hábitos tão pequenos, tão normais, tão incorporados na rotina que parecem inofensivos, mas que, somados ao longo de meses e anos, criam uma realidade financeira que parece impossível de mudar. E o mais perturbador é que a maioria dessas pessoas está trabalhando duro, está se esforçando, está tentando, mas continua no mesmo lugar porque ninguém nunca apontou o que está impedindo o avanço. Hoje eu vou apontar. Eu sou o Mongiel, e neste ensinamento eu vou revelar 7 hábitos que mantêm as pessoas presas na escassez sem que elas percebam. Não são hábitos de preguiçosos, são hábitos de pessoas que trabalham muito, mas que, sem saber, estão sabotando o próprio progresso todos os dias. Fique até o final, porque o 7º hábito é o mais silencioso e o mais devastador de todos. E é também o mais fácil de mudar quando você sabe o que está procurando. Antes de darmos início, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações para caminhar ao meu lado nessa jornada de consciência e transformação toda semana. Agora, antes de qualquer coisa, preciso que você faça algo simples. Pense na sua relação com o dinheiro nos últimos 12 meses. Não nos grandes eventos, nos pequenos hábitos do dia a dia, na forma como você toma decisões financeiras, na forma como você fala sobre dinheiro, na forma como você se comporta quando ele chega e quando ele vai embora. Porque é exatamente nesses detalhes que a prosperidade ou a escassez se instalam para morar. Você já parou para perceber que algumas pessoas parecem sempre encontrar uma forma de avançar, enquanto outras, com a mesma renda, o mesmo bairro, a mesma realidade, ficam paradas no mesmo lugar, ano após ano? Não é sorte, não é favoritismo do universo, é comportamento, é frequência. É o conjunto de pequenas decisões repetidas todos os dias que criam ao longo do tempo realidades completamente diferentes. E aqui preciso dizer algo importante antes de continuar. Muitas pessoas que chegam até mim já sabem na cabeça o que precisam mudar. Já leram, já ouviram, já entenderam a teoria, mas na hora de aplicar algo, trava. Um padrão mais fundo que a informação não consegue alcançar sozinha. Isso acontece porque existe uma camada do problema que vai além do hábito. Uma programação instalada no subconsciente que governa a relação com o dinheiro muito antes de qualquer decisão consciente ser tomada. Foi para trabalhar essa camada que eu criei a jornada de cura interior de 30 dias. Um processo passo a passo para dissolver o que bloqueia de dentro o que você tenta construir por fora. O acesso está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Se você sente que existe algo mais profundo impedindo o seu avanço, esse caminho foi construído para você. Agora vamos ao que você precisa saber. O primeiro hábito é gastar para parecer e não para crescer. Existe uma diferença fundamental entre comprar o que você precisa e comprar o que vai fazer os outros pensarem bem de você. Roupa de marca para ir ao trabalho onde ninguém repara. Celular do modelo mais novo, quando o anterior funcionava perfeitamente. Jantar num restaurante caro para não passar vergonha na frente dos amigos. Não estou falando de se cuidar. Não estou falando de se valorizar. Estou falando daquele gasto que, no fundo, não é para você. É para a plateia imaginária que você carrega na cabeça, julgando cada escolha que você faz. As tradições budistas ensinam algo que a sociedade moderna esqueceu completamente. A aparência de riqueza e a riqueza real são frequentemente opostas. Quem genuinamente constrói patrimônio gasta com o que cresce e poupa no que aparece. Quem fica na escassez faz o contrário. Investe na imagem, economiza no que realmente importa. Pergunte a si mesmo com honestidade antes de cada compra. Estou comprando isso para mim ou para o que as pessoas vão pensar de mim? Essa pergunta feita com honestidade pode mudar o rumo do seu mês financeiro. Escreva nos comentários. Eu gasto com consciência e construo riqueza real, não aparência de riqueza. Amém. O segundo hábito é trocar tempo por dinheiro e nunca fazer o contrário. A maioria das pessoas tem uma única fonte de renda. Trabalha um número fixo de horas e recebe um valor fixo no fim do mês. E quando esse dinheiro acaba, a única solução é trabalhar mais horas. Isso é o que as tradições chamam de ciclo do esforço sem fim. Você troca tempo por dinheiro, mas nunca usa o dinheiro para comprar de volta o tempo.
Não estou falando de grandes investimentos, não estou falando de bolsa de valores ou imóveis. Estou falando de algo muito mais simples e acessível. Estou falando de aprender uma habilidade que possa gerar renda além do emprego principal, de fazer um pequeno serviço para um vizinho no fim de semana, de vender algo que você sabe fazer, de qualquer movimento, por menor que seja, que crie uma segunda fonte, mesmo que pequena. Porque uma segunda fonte, mesmo que seja 1/10 do salário principal, muda a mentalidade. Você começa a pensar diferente. Começa a haver possibilidades que antes não existiam, e essa mudança de mentalidade é o começo de tudo. O terceiro hábito é deixar o dinheiro parado sem propósito. Não estou falando de investir em coisas complicadas. Estou falando de algo muito mais básico e que a maioria das pessoas nunca faz: dar um destino consciente para cada real que entra. Quando o dinheiro não tem destino, ele vai embora sem que você consiga explicar para onde foi. Você olha para o extrato no fim do mês e se pergunta o que aconteceu. E a resposta é sempre a mesma. O dinheiro foi para onde não tinha direção. As tradições ancestrais que estudei falam sobre o conceito de recipientes. Cada recipiente tem uma função. O recipiente da moradia, o recipiente da alimentação, o recipiente da reserva, o recipiente do crescimento. Quando você mistura tudo num único lugar sem distinção, o dinheiro perde a sua direção energética. Não precisa ser sofisticado. Pode ser um caderno, pode ser 3 envelopes separados, pode ser qualquer sistema simples que faça você enxergar para onde cada real vai. O que não pode é deixar o dinheiro entrar e sair sem que você saiba exatamente o que aconteceu com ele. Vá nos comentários e escreva: eu dou direção consciente a cada real que entra na minha vida. Amém. O quarto hábito é falar de dinheiro como inimigo. Preste atenção nas próximas vezes que você falar sobre dinheiro. O dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é coisa de gente sem caráter. Rico é avarento. Quem tem dinheiro tem problema. Essas frases parecem inofensivas. São só expressões. Todo mundo fala assim. Mas as palavras que você repete todos os dias se tornam a programação que governa as suas ações sem que você perceba. Se no fundo você acredita que dinheiro é sujo, que ricos são desonestos, que ter muito cria problema, o seu sistema interno vai trabalhar para te proteger de exatamente isso. Vai sabotar as oportunidades antes que você perceba que está sabotando. Vai criar gastos inesperados toda vez que um dinheiro extra aparecer. Vai fazer você se sentir culpado quando começa a prosperar, não porque você é fraco, mas porque você está obedecendo uma programação instalada há anos por frases que ouviu tantas vezes que virou verdade. As tradições milenares ensinam que a energia segue a intenção, e a intenção é moldada pelas palavras que você repete. Comece a mudar como você fala sobre dinheiro. Não com frases falsas que você não acredita, mas com pequenas mudanças de perspectiva que são genuínas. O dinheiro é um instrumento. Ele amplia quem você já é. Nas mãos de uma pessoa generosa, ele gera mais generosidade. Nas mãos de uma pessoa consciente, ele gera mais consciência. O problema nunca foi o dinheiro, foi sempre a relação com ele. E esse é exatamente o tipo de padrão que a jornada trabalha ao longo dos 30 dias. Dissolver as crenças herdadas sobre dinheiro que operam em silêncio e sabotam o que você tenta construir. O quinto hábito é só pensar no presente e nunca no amanhã. Existe um equilíbrio delicado entre viver o presente, que é fundamental, e construir o amanhã, que é igualmente fundamental. O hábito da escassez não é viver o presente com paz, é consumir tudo agora, porque o amanhã parece distante demais para ser real. Comprar o que quer porque ainda não chegou a fatura. Não guardar nada, porque sempre tem uma urgência maior. Adiar a reserva para quando sobrar, mas nunca sobra porque nada foi planejado. As tradições budistas ensinam sobre a semente e a colheita. Quem planta hoje, colhe amanhã. Quem come a semente hoje não tem o que plantar amanhã. Não estou falando de privação. Não estou falando de não aproveitar a vida. Estou falando de reservar uma parte, por menor que seja, de tudo que entra. 10 janeiro, 20. O valor não importa no começo, o hábito importa, porque o hábito de separar antes de gastar, praticado todos os meses, sem exceção, cria ao longo do tempo uma estrutura que muda completamente a sensação de segurança que você carrega. E segurança financeira não é ter muito, é saber que tem alguma coisa guardada para quando precisar. Escreva nos comentários: eu planto hoje para colher amanhã e construo segurança a cada dia. Amém.
O sexto hábito é aprender só o suficiente para passar e nunca o suficiente para avançar. Existe uma diferença entre aprender o mínimo para sobreviver no emprego atual e aprender o suficiente para abrir novas possibilidades. A maioria das pessoas para de estudar quando termina a escola ou quando termina a faculdade e depois passa décadas na mesma função com o mesmo conhecimento, reclamando que não aparece oportunidade. Mas a oportunidade geralmente aparece para quem está preparado para reconhecê-la. E preparação vem de aprendizado contínuo. Não estou falando de cursos caros, não estou falando de anos de especialização. Estou falando de ler um livro por mês, de aprender algo novo todo trimestre, de buscar conhecimento sobre a área em que você trabalha ou sobre uma área que você quer desenvolver. O conhecimento é o único ativo que ninguém pode te tirar. Pode perder o emprego, pode perder o dinheiro, pode perder a oportunidade, mas o que você aprendeu vai contigo para sempre. E cada coisa que você aprende abre uma porta que antes estava fechada. Não porque o mundo mudou, porque você passou a enxergar o que antes não via. O sétimo hábito é o mais silencioso e o mais devastador de todos. É comparar a sua vida com a vida dos outros e usar essa comparação para paralisar em vez de avançar. Você vê alguém prosperar e, em vez de se perguntar o que posso aprender com isso, você sente que a prosperidade do outro prova que a sua é impossível. Em vez de usar o exemplo alheio como inspiração, você o usa como evidência de que o mundo é injusto e que para pessoas como você as coisas nunca mudam. Esse pensamento é o mais caro de todos. Não porque seja falso que existam injustiças. Existem. O mundo é igualmente justo para todos e negar isso seria desonesto. Mas existe uma diferença entre reconhecer as injustiças e usar essas injustiças como razão para não agir. Quem prospera dentro de circunstâncias difíceis não nega que as circunstâncias são difíceis, mas se recusa a deixar que as circunstâncias sejam a última palavra. Buda ensinou que o sofrimento não nasce do que nos acontece, mas da nossa resposta ao que nos acontece. A prosperidade de outra pessoa não reduz a sua. O sucesso de alguém não fecha nenhuma porta para você. O universo não tem orçamento limitado de oportunidades que se esgotam quando os outros pegam as delas. Quando você para de comparar e começa a construir, algo muda, não de um dia para o outro, mas de forma consistente e real. A energia que estava sendo gasta em inveja vai para a ação. A atenção que estava no caminho do outro vai para o seu próprio caminho. E aí o progresso começa silencioso, consistente